Ei, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu quero falar hoje de um tema assim, vou falar sobre timidez. Você é uma pessoa tímida? Sim ou não? Porque a timidez, eu vou falar, tem hora que não dá, sabe? Atrapalha muito a vida da gente. E eu quero aqui agradecer o meu amigo Cristiano dos Santos, ele que sugeriu esse tema. Eu achei ótimo. E se você quiser sugerir algum tema para a gente estar falando, eu agradeço. Vou ficar muito feliz. Aliás, mas, né, porque eu sempre estou feliz, estou com gratidão no meu coração. E é assim, ele sugeriu esse tema, que vocês possam ir lá visitar o trabalho dele, né? Ele fala muito sobre, ele gosta muito de cultura, fala sobre museu, mostra várias, mostra exposições, parques, assim vai, é muito bom. Obrigado, meu amigo Cristiano dos Santos. E eu quero estar falando sobre esse assunto, que outra é chato, meu Deus do céu, não sei se você já passou uma situação assim de timidez. Eu, particularmente, eu sofri demais com timidez. Misericórdia, outra é horrível. Timidez é vergonha. No meu caso, era bobice mesmo, sabe? Boba de dar, sabe? Aquela bobinha assim mesmo, coitadinha da Linda Mar. Eu juntava a bobice com timidez, com tudo junto. Aí, pronto. E eu já passei situação assim muito ruim por conta de ser muito tímida. E não presta não, sabe? A timidez atrapalha muito a vida da gente. E atrapalha a gente na área profissional, na área do trabalho, na amizade. Pessoas tímidas têm dificuldades, às vezes, de conquistar uma amizade, sabe? E é muito ruim. Às vezes é taxada de... Quando a pessoa é muito tímida, mais reservada, assim, as pessoas não entendem. Aí começa a falar, nossa, fulano de tal Você viu que ela é metida? Você viu? Passou por aqui, nem olhou, nem cumprimenta. Olha o olhar dela, olha isso, olha não sei aquilo. Ai, cara, tem essas questões, esses questionamentos. Mas, por outro lado, a pessoa não entende que a timidez é uma coisa assim horrível. Não é porque a pessoa às vezes é orgulhosa, não sei o que, não. Porque às vezes a timidez trava a gente, trava a pessoa. E é muito ruim. Atrapalha assim na questão em relacionamentos, na área sentimental. Quantas pessoas que eu já vi contar histórias, pessoas mesmo que já falou mesmo pessoalmente comigo, a gente conversando, que perdeu às vezes um grande amor da vida dele. Sim, podia ser um grande amor, né? Porque nem sabe se seria, porque nem começou a ter um namoro, um relacionamento, mas era uma pessoa que a pessoa... Será que existe amor à primeira vista? Vocês acreditam nisso? O amor é tão difícil, né? De amar uma pessoa. Será que existe esse negócio? Você tá assim, tranquilo, de repente você olha assim... Ai, apaixonei, o amor da minha vida, ai meu Deus, o coração acelera, começa a suar frio, não sei o que. Será que tem isso mesmo? eu não sei. Às vezes, eu fico meio assim na dúvida, porque o amor, ele é conquistado, é passo a passo, para se conquistar uma pessoa, amar uma pessoa, não é? Ah, conhece a pessoa hoje, amanhã eu te amo. Tem esse dizer, né? Amor à primeira vista. Pode ser que tem, mas eu acredito assim, que tem, assim, no primeiro momento assim, a pessoa vê a outra, primeiramente surge aquela paixão, ou seja, uma atração física primeiro, que acontece. Eu acredito que seja assim. Primeiro, olha assim, gostou do que viu, sente aquela atração por aquela pessoa. Atração física, atração, é diferente de amor. A atração vem junto com a paixão. Tal, e sim. Mas depois vem o amor.
Porque uma paixão pode acabar em 2 tempos. Ah, apaixonou hoje, amanhã, aquela atração, aquela tal, não sei o que, passa mais rápido. Agora, quando isso se transforma em amor, de verdade, que vai lá pro coração, assim, aquele amor, aí sim, aí já é mais complicado. Então, eu já vi muita gente que falou assim, que perdeu o grande amor, assim, que podia ser, né, o grande amor da vida dele, ou dela, por timidez, porque não teve coragem de se declarar. Às vezes conhece a pessoa, tem muitos casos assim, a pessoa conhece, convive, conversa, uma parte está interessada, né, se apaixonou, sente, às vezes se transforma até em amor platônico. Tem quantas pessoas que amam mesmo. Primeiro impacto, sente atração, se apaixona, depois vira amor. Você já viu pessoas que têm amor platônico? É aquele amor não declarado, a outra pessoa nunca vai saber que a outra pessoa está amando ela, que está apaixonada por ela. Porque a pessoa não tem coragem de se declarar. Já pensou? Tanto que a timidez é ruim para certas coisas. A gente tem que ser tímidos para não fazer coisas erradas, né? Não pecar diante de Deus. Aí a timidez é boa, né? Timidez espiritual, de caráter. Mas certas timidez atrapalham a vida do ser humano demais. E muitos relatos que eu já ouvi. Aí o tempo passou, as pessoas envelheceram. E pronto, ficou sofrendo a vida inteira. Ai, por que eu não me declarei, né? Não amei essa pessoa. E acontece muito assim, é triste, né? Você viver a vida inteira. Ai, como que seria se eu tivesse me declarado para fulano de tal? Será que eu estava mais feliz hoje? E acontece, de verdade. Muitas pessoas passam a vida inteira com essa angústia, com esse pensamento. Aí fica infeliz, entra em um relacionamento, às vezes, sem amor, porque tá com o pensamento preso lá no passado, que é errado, que passou, passou. Não deu certo, não deu, meu filho, deixa pra lá. Fica carregando esse passado, carregando esse pensamento na cabeça, que já tá pecando. Porque não teve coragem de falar, então, ó, vê se dá um jeito de deixar pra lá esse passado, porque é muito ruim. Imagina você a pessoa tá em um relacionamento com outra pessoa e a pessoa sempre pensando no passado, na outra pessoa que deixou, por que eu não falei, não sabe. Ah, é muito ruim isso, né? Ainda bem que a gente não conhece o pensamento, não entra no pensamento da pessoa. Mas tem coisas que a gente vai descobrindo, né? Às vezes a pessoa não fala, mas aos poucos, mulher mesmo, mulher, mas tem esse sentido, né? Me engano, a gente faz, não, a gente vai muito assim, faz vistas grossas, né? Como se diz, para não criar mais confusão, mas a gente vai percebendo tudo, os acontecimentos, assim, é fácil descobrir. Então, nesse lado aí, a timidez é ruim demais. Nossa, Deus. Timidez para fazer amizade. Você vai num determinado lugar, uma festa, sei lá, onde tem pessoas, uns é conhecido, outros não. Você fica assim, a pessoa que é tímida fica perdida. Se ninguém chegar até ela e conversar, ela fica lá, segurando a parede. Por timidez, medo, ter medo de cumprimentar. Gente, quando eu era adolescente, assim, mais nova, até depois de eu velha já, sabe, adulta, já velha. Não, velha não. Essa palavra é muito feia, não existe isso não, tô falando demais. Depois que, de certo tempo, que eu me libertei um pouco, assim, da timidez. Ainda sou, quer dizer que... Então, eu era muito ruim, sabe? Eu não tinha coragem de chegar em uma pessoa que eu não conhecia e cumprimentar, falar um oi. E o medo da pessoa não responder e eu passar mais vergonha. Voltando a essas questões de amor, de relacionamento. Eu lembro quando eu tinha meus 14 anos, eu não gosto de estar falando de mim, mas assunto puxa o outro. Eu já estava trabalhando, eu comecei a trabalhar antes de completar 14 anos. Trabalhava doméstico, babá, tudo junto, sabe? E eu trabalhava, menina, mas pensa no tanto que eu era tímida. Misericórdia. Aí aconteceu uma história assim comigo. Ah, eu posso falar, né? Pode, né? Tem problema não, é coisa do passado. É só
Às vezes quando a gente lembra, né? Acontece com a minha neta, um dia ela achou muito engraçado. Coisa de adolescente, aí eu vim embora pra casa, às vezes eu ficava mais lá no trabalho, dormia lá no... Praticamente quase que morava, né? Mas de vez em quando eu ia pra minha casa. Aí quando eu tinha que ir pra minha casa, tinha a rua que tinha que passar naquela rua, andava um tantão pra ir lá pro ponto de ônibus, ô, dificuldade, meu Deus do céu. Aí, e tinha um rapaz que eu trabalhava em uma, naquele tempo falava frutaria, onde que vende frutas, verduras, legumes. Naquele tempo era assim, né? Tinha, hoje não, né? Tudo misturado, né? Supermercado tem verdura, tem carne, tem frango, tem arroz, tem... As farmácias naquele tempo vendiam só remédio. Hoje nas farmácias tem de tudo, né? Tem perfume, tem produto de beleza, tem, tem fralda, tem tudo. Então mudou muito, né? Hoje as lojas que antigamente eram de R$1,99, hoje é 10, 20, 30, 40, 50, 100. Depois surgiu outras lojas de R$10, que não tem nada de R$10 mais. Loja de R$10, mas é tudo acima de 50, de 30. Aí esse rapaz, ele gostava, ele ficava, como se dizia no meu tempo, paquerando, né? Não sei se fala como é que fala hoje fala flertando, sei lá como é que fala, sei lá. Eu sei que ele ficava de olho em mim, sabe? E eu passava e ele ficava falando coisas, tal, querendo conversar comigo, interessado mesmo, sabe? Gente do céu, se eu pudesse fazer igual aquele passarinho que faz um buraco assim na areia e põe a cabeça, enterra a cabeça lá na areia, quando ele se vê em apuro, eu tinha vontade de fazer isso. Não, para mim passar nessa rua era uma tristeza. O tanto que eu sofria, eu suava frio, meu coração acelerava. Às vezes podia até estar achando interessante, né? Vontade, mas quem disse que eu tinha coragem? Passava assim, ó, você não... Gente do céu, e ele ficava falando coisas assim, eu morrendo de vergonha. Eu lembro, eu esqueci, mas mais ou menos eu lembro como é que era o rapaz. Eu tinha uns 14 anos e ele tinha mais, ele era mais velho um pouco, devia ter uns 18, 19 anos. Era um loirinho, sabe, do olho azul, sei que fofura. Aí eu pensei, gente, pela timidez, né? Talvez podia ter sido, né? Ter dado certo, não sei, coisas de adolescência, já passou muito tempo. Então eu sofri demais, assim, para passar nessa rua era um sofrimento. E quantas pessoas estão assim, né? Não tem coragem de se declarar. E fica sofrendo. E às vezes se envolve com outra pessoa, que a outra pessoa se declarou para ele. Às vezes nem ia ter coragem de chegar, né? E aí vai, e aí fica lá infeliz, não sei o quê. É melhor ter coragem. Se você estiver passando uma situação assim, crie coragem. Vai lá, declara o teu amor. Opa, vamos conversar. Para depois não ficar sofrendo, depois que passar o tempo, quando tiver mais... Porque o tempo passa, né? O tempo passa, o tempo voa. Aí fica arrependido. Por que eu não falei? A gente tem que se arrepender do que a gente não fez. O que fez está feito, não vai arrepender mais não. Então, a timidez é ruim demais, misericórdia. Quantos casais que estão em um relacionamento, às vezes tem muita discussão, muitas brigas, porque a maioria das mulheres é um pouco romântica, não é assim? Tem uns que não tá nem com nada, mas tem uns que já é mais pro lado romântico. E às vezes o companheiro ou a pessoa com quem ele está se relacionando, às vezes é uma pessoa tímida, ele foi criado dessa maneira, ele não sabe falar um eu te amo, não sabe fazer um elogio, sabe? Porque os homens têm mais dificuldade. Às vezes as mulheres desejam tanto receber nem que seja uma florzinha assim, ó. A pessoa fala, chega, entrega uma flor, fala, oi meu amor, eu te amo. Ou às vezes tem pessoas que têm dificuldade de falar meu amor, eu te amo. Eu mesmo, sei lá. Mas pode falar, fulano, olha aqui, ó.
Nossa, você é tão importante para mim, eu gosto tanto de você. Não é bom. E tem pessoas que é tão tímidas, ou antirromântica mesmo, que não tem coragem de falar. Ou o homem falar para a mulher, ou a mulher falar para o homem, vice-versa. Não tem. Muitas das vezes é porque foi criado assim, as pessoas assim do tempo mais... Do meu tempo, assim, por exemplo. Eram as pessoas mais grosseiras, mas não tinha assim essas coisas de ficar... Eu mesmo, para dizer a verdade, eu passei muito tempo da minha vida sem nunca ouvir alguém falar eu te amo. Não ouvi. E eu também nunca falei para ninguém. Por quê? Eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Meu pai chega, ô minha filha, eu te amo, tal. Meu pai, eu também nunca falei pro meu pai que eu amava ele, assim, apesar de amar muito, mas eu nunca falei. Assim, o amor, às vezes, não é falado, é demonstrado, né, na prática, mas muitas das vezes é bom a gente ouvir um eu te amo, eu gosto de você. A pessoa amada fala para outra, ô meu amor, obrigada, né, você fez tal coisa assim, assim pra mim. Não é bom? Mas pessoas têm dificuldade de falar. Às vezes é por timidez, ou porque é grosseiro mesmo, sabe? Ignorante, junta tudo. Então, eu tive dificuldade por conta da timidez. Para falar para os meus filhos, eu não falava para os meus filhos, ô meu filho, eu te amo. Eu travava, eu não conseguia de jeito nenhum. Eu fui falar, eu te amo para os meus filhos, depois dos meus filhos já mais grandes, mais crescidos. Antes, quando eu não conseguia, porque eu tinha essa trava dentro de mim. Porque eu fui criada assim. Não ouvi essa palavra, nem de brincadeira. Às vezes tem pessoas que falam assim, ficar falando que ama, principalmente em relacionamentos. Falando que ama, mas nada. Quem fala que ama, não ama é nada. Mas é melhor você acreditar no eu te amo, mesmo que a pessoa tá falando da boca para fora, porque uma mentira repetida vira verdade. Se a pessoa estiver falando eu te amo, meu amor e tal, mesmo que esteja assim, enganando um ao outro, mas aquilo ali pode se tornar realidade, virar amor mesmo, porque o amor cobre multidões de pecados, né? O amor é importante. O amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. E se a pessoa fala, mesmo que não é tão verdadeiro, mas é bom a outra pessoa ouvir. Tem pessoas que não importa. Eu mesmo não importa essas coisas, não. Eu te amo, você quer? Será que ama mesmo? Mas é por ignorância, porque eu não... Depois de muito tempo que eu fui ouvir essa palavra, alguém falar pra mim. Antes eu não ouvia. E eu não consegui falar também. É interessante, né? A criação é muito... Por isso que eu falo. Você que tem seus filhos, fala eu te amo para os seus filhos. Ensina os seus filhos a falar para você. Seus filhos ser carinhosos com você. Isso vai servir para ele futuramente. Talvez se eu tivesse aprendido, ouvido essas palavras, porque eu não... Da minha mãe mesmo, eu não sei se eu ouvi, porque eu fui criada sem mãe. Eu perdi minha mãe, eu era bem criança. Eu nem lembro assim muito dela. Eu não sei, talvez ela nunca falou também pra mim, né? Nem antes de eu nascer, nem depois, não sei. Porque eu fui sempre mais assim, né? Fechada, mais tímida. Meu pai também da mesma maneira. Então é assim. Então ensina pro teu filho. Falar a palavra eu te amo, por favor, obrigado. Sabe? Ensina, dá limites pro teu filho. Deixa aí, o Deus dará não, sabe? É importante. E aí ele vai passar para os filhos dele, quando ele tiver, for uma pessoa, entrar em um relacionamento, ele vai aprender a respeitar a outra parte, tanto a mulher quanto o homem. Então é muito importante. Muito importante. E muitas pessoas não falam por timidez, por vergonha. Vergonha mesmo. Eu estava aprendendo, eu estou aprendendo muito aqui na plataforma, as amigas, eu acompanho muitas pessoas falando sobre a lei do universo, lei da atração, a lei do... falar as coisas diante de um espelho, que eu antes eu não entendia muito essas coisas, não, aquela religiosidade demais, sabe? Tudo pode, tudo é pecado, não sei o quê.
Mas tem coisas que faz sentido. Aí eu não fazia essas coisas de falar diante do espelho, falar para mim mesma. Oi, Dona Mar, bom dia, minha linda, eu te amo, você é linda, maravilhosa. Ainda bem que o espelho não fica caladinho, ele não responde a gente, né? E eu falei, eu vou praticar essa maneira de falar que eu me amo. Gente, a primeira vez que eu cheguei diante do espelho para falar para mim mesma, você pensa na vergonha que eu fiquei, a timidez. Agora você pensa, eu tava com vergonha de mim mesmo. De falar, olhar no meu olho assim, sabe? Oh, ele é bonita, meu Deus do céu, como é que Deus fez um trem bonito assim? Eu fiquei travada, depois que eu fui. Aí hoje não. Tô falando até pra você, diante de vocês, né? Porque desde a infância tinha muita trava, assim, por não ter aprendido essas coisas, né? De amor, de falar que ama. Isso é importante. Aí a pessoa fala assim, falando que ama nada. Ah, mas é melhor você acreditar numa mentira de amor, tá falando que te ama? Agradeça, aceita, que automaticamente a pessoa vai te amar mesmo. A gente acredita em tanta mentira. Engraçado, né? Mulher, por exemplo, ou vice-versa, uma mulher em relacionamento. Às vezes o outro mente tanto pra ele, engana tanto, e ele acredita. Vai embolando assim, vai vivendo. Aí com um belo dia a pessoa, às vezes, pode estar até um pouquinho de mentira mesmo, mas vai falar que ama a pessoa. Ah, acredito nisso não. Mas em outras mentiras que a pessoa conta, às vezes a gente acredita. Vai entender nossa cabeça, né? Então, é muitas coisas para falar. Aí tem a timidez, né, espiritual. Nós não podemos ser tímidos na fé. Quando Jesus, os discípulos estavam em alto mar e deu uma tempestade, vento e chuva, e já pensou que tristeza, que desespero? Você está olhar para todo em volta de você, tudo é água, olha para cima, é água caindo, é vento, é tempestade, Meu Deus, é assustador. Não tem para onde fugir, e o barco começou a querer afundar, e os discípulos ficou desesperados. E Jesus estava dormindo, tranquilo, lá no barco. Lá. Os discípulos foram lá acordar, mestre, socorre nós aqui. E Jesus estendeu a mão e falou, vento, acalma-te. Mar, acalma-te. Pensou que palavra maravilhosa. Na mesma hora, o barco foi, bem tranquilo, navegando. E Jesus falou para eles, vocês, homens de pouca fé, né? Vocês são tímidos. Não sejais tímidos. Não sejais tímidos. Homens de pouca fé. Não é de pouca fé, não. É de pouca fé. Pouca fé é burro, né? Então, nós não podemos ser tímidos na fé. Ter medo, ter vergonha de declarar que você ama você mesmo. Você está falando. Se você falar que ama você, você vai também falar que ama Deus, que ama Jesus, tá? Vai amar o seu próximo também. Então, a gente não pode ser tímidos na fé. Tem que ter coragem. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa boa em prol do reino de Deus, do reino dos céus, e pela timidez, pelo medo, não sei o quê, por não valorizar, muitas das vezes não agradecer. Não, só... Tem gente que fala, não tem talento, só esse dom que eu tenho, isso aqui não significa nada, não. Significa muito. Às vezes, assim, nos lugares, tem o recepcionista que fica lá na porta, tem pessoas que pensam assim, nossa, que lá é uma coisa assim mais lá embaixo, ficar lá na porta recebendo. Gente, se você soubesse a importância que tem ser recepcionista, pode ser de um templo, sei lá, dos lugares onde for que tem que receber pessoas, você não faz ideia do tanto que é importante a pessoa que trabalha na recepção. Ali é a porta de entrada. E tem que ser uma pessoa que não pode ser uma pessoa tímida, vergonhosa, esquisita, sei lá.
Tem que ser uma pessoa alegre, receber. Quando a gente chega em determinado lugar que a gente é bem recebido na entrada, a gente não se sente bem. Agora melhorou muito, mas nos lugares, nos templos aí, antigamente punha assim, aquelas pessoas bem assim, timidazinhas, bem idosinhas, assim, ficar sentado lá. Podia passar elefante, boi, cachorro, periquito, podia passar, a pessoa não via, não. Então, a pessoa, para ser recepcionista, tem que ser uma pessoa alta astral. Chegar, oh, boa noite, ou a paz, tudo bom, e seja bem-vindo e tal. É assim, aquela parada na porta olhando para a cara do outro. Isso para mim não é ser recepcionista. Tem muitas pessoas que recebem para agir dessa maneira, mas não valoriza. Fica lá, parecendo uma ambulante, olhando. Passa, boiada. Uma coisa falando, passa. Só fala falar isso. Ai, Jesus. Não, é pessoas tímidas. Então, a timidez não presta não, misericórdia. A gente perde tantas oportunidades na vida, né, de trabalho, igual eu já falei no começo, pela timidez. E lá em Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Timidez espiritual. A fé não tem medo. Logo aquele que tem medo, né, é sinal que a fé está pouco. Então a gente não pode ser tímido na fé, não. Tem que ir, ó, com tudo. Não me interessa se vai dar certo, se vai ficar bom ou ruim. Faça o que você tem que fazer, com alegria, com amor, tá? É assim, faz o que está ao alcance. Não fica essa mania de perfeição. Não vou fazer tal coisa porque tem que estar perfeito, sem nenhum... Não, isso não existe. A gente, para aprender as coisas, como se tem que passar pelo caminho das pedras, né? Passa vergonha, erra, mas você está fazendo. Está sendo bem visto diante de Deus. Então é isso aí. Tem mais coisas, N coisas que a gente tem que falar sobre a questão da timidez, mas não posso falar, senão vai falando, o tempo vai passando. Então é isso aí. Eu falei, depois eu vou fazer outra parte falando sobre timidez, continuar. Então é isso aí. E mais uma vez eu agradeço meu amigo, né, Cristiano Santos. Meu amigo, muito obrigada. Então é isso aí. Agradeço a todos vocês por estar acompanhando aqui o nosso trabalho. Meu muito obrigada aos meus amigos estrangeiros. Meu muito obrigada a todos vocês. Então é isso aí. Bora lá, meu povo. Não seja tímido, que nós possamos não ser tímidos na fé, nem na nossa vida, né, no nosso dia a dia, porque isso atrapalha demais. Deus abençoe a todos vocês.